Nirode. Pastor, é o mesmo Nirode? Sim. O que Nirode fez, em pequena escala, como o perverso, como um homem de iniquidade, como um rebelde contra Deus, assim também, no final, na consumação dessa grande Babilônia, também surge um Nirode. Também surge um líder que vai conduzir as forças espirituais e humanas para um grande desafio contra Deus. Não é por isso, ou melhor, é por isso, que está no 14 aqui do 17, pelejarão eles contra o Cordeiro. Há uma peleja, de maneira que nós temos aqui Nirode, o anticristo, rebelde, uma relação, tá? E nós temos a torre, o espírito religioso, e a cidade no seu aspecto político, que é o que se discorre aqui no capítulo 18, é esse sistema econômico e político no qual o mundo está vivendo. Se você ler bem o capítulo 18, mostra uma relação de comércio, de compra, de venda, de prazeres. Vivemos num tempo, olhe para mim em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abra o seu coração. Vivemos num tempo em que existe uma indústria de prazeres, que fabrica prazeres para vender tais prazeres. O mundo tem bebido dessa fonte, de maneira que a indústria dos prazeres inventa, se inventa não havia, cria algo que não existe e fala para você, você necessita disso. Ora, como é que eu necessito se isso não havia até então? Hã? Queridos, em nome de Jesus, eu não sou contra, e os irmãos que me conhecem bem sabem, não sou contra a tecnologia, não sou contra um carro, uma casa, um conforto. O problema é a escravidão na qual os homens estão vivendo. A pessoa compra lá um celular. Antigamente, o celular era aquele tijolão. Lembra do tijolão? Aqueles Ericsson ou Nokia. Se você jogasse na cara de um, matava. E era caro, era caro. Era muito dinheiro na época, nem todos podiam comprar. Eu até um dia vi uma foto minha, antiga, bem magrinho, né? Com um revólver na cintura. Era um celular, grandãozão assim, ó. A gente colocava pendurado aqui, ficava todo... Vocês lembram disso? Hoje a gente até sorri da foto, mas naquele tempo era coisa mais normal. Parecia um 38 na cintura. Daqui a pouco, mas serve tão bem esse celular, fala tão bem, um áudio tão bom. Aí a indústria fala, não, você agora precisa de um celular diferente. Aí ele cria para você. Aí você se desespera, você tem que adquirir. O pai tem que comprar. Ele não está doido se ele não comprar. Aí vem as grandes contendas dentro do lar, porque o pai não pode comprar naquele momento. E o filho se rebela, e ele quer e compra. Não é que não se possa comprar, o problema não é adquirir, é a escravidão. É esse espírito maligno de consumismo que deixa o povo doido, desesperado, e abandona Deus e os caminhos do Senhor e a obra de Deus para viver em busca de uma satisfação babilônica dos prazeres. É um sistema criado pelo maligno para que você se afaste de Deus e dependa cada vez menos dele. Aí pode, não pode, aí pede, se pede, né? E é muita coisa, muita coisa. Isso aqui é um iPad. Pastor, mas você está falando e está com um? Lógico. Lógico. Se todos os grupos familiares dessa igreja lembrassem do seu pastor no aniversário, eu teria 20 desses. Esse aqui é um presente de um grupo familiar daqui dessa igreja, que eu ganhei nessa semana passada. Fiquei muito agradecido, porque me livrou e me libertou daquela telona aqui na frente. Está aqui, ó, pequenininho. Mas o problema não é isso. Não é se você tem ou se você não tem.
se você vai a uma churrascaria ou você não vai. Se você tem um carro bom, razoável ou não. Esse não é o problema. A Bíblia em nenhum momento condena você possuir alguma coisa. A Bíblia condena o ser possuído pelas coisas. Quando você se torna um escravo, é um escravo da bebida, é um escravo do cigarro, é um escravo do pecado, é um escravo da prostituição, é um escravo de um prato de comida. Tem pessoas que quando dá meio-dia, se não comer, ele mata um. Aí coloca a culpa, não, eu sou doente. Não é doença aí, um negócio. O médico disse, eu sou doente. Tem que comer. Você não tem que comer naquela hora, porque nem só de pão viverá o homem. Oh, Deus está mentindo. Você está falando a verdade. Basta você orar, calma. O alimento vai chegar. Calma. Só mais um pouquinho ele chega. É um sistema de opressão, de escravidão, de subsistência, de vaidade, de luxúria. E a palavra luxúria, cuidado, não é usada tão somente no contexto de Apocalipse, como sendo a questão dos desejos sexuais. A luxúria é o desejo excessivo de possuir as coisas, no contexto da grande Babilônia. De maneira que Satanás tem construído algo contra Deus. Um mundo de prazeres, de coisas, de subsistência, que por ter muita coisa, acaba por afirmar, como se declara na igreja de Laodiceia, não precisamos de coisa alguma. E não sabes que és pobre, miserável, cego, nu. Ora, mas como é que pode ser miserável se diz não precisar de coisa alguma? É miserável porque lhe faltam os dons, as bênçãos, as riquezas espirituais. Mas se gaba de ter muitas coisas humanas, preciosas. E uma religião humana. E uma política humana. Satanás está regimentando um grande exército. E é por isso que eles marcham contra Deus. Eles marcham contra Cristo. Eles marcham contra a igreja de Jesus Cristo.